Meu bebê, meu bebê. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. E esse caso hoje vai mexer com você. Se prepara porque as emoções serão fortíssimas. Lembrando que tem vários outros casos exclusivos e bombásticos aqui na série. Você pode encontrar tudo em uma playlist super organizada. Se você ir na página inicial, você vai ver série Na Mira, você vai encontrar tudo em ordem cronológica. Não deixe de conferir as histórias aqui do canal, inclusive o caso da bebê que foi jogada na lixeira, e isso ajudou a resolver um caso. Então se prepare, esse caso é muito bom, você encontra o link fixado aqui no primeiro comentário. Eu já quero agradecer nesse momento as pessoas que têm contribuído com o Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, incluindo a Maria das Dores, a Regiane Evangelista, a Carla Moraes, a Kelly Vir e a Suzane Carvalho Viana, que fez pelo Pix. Eu agradeço muito a gentileza, eu desejo que vocês possam ser retribuídas de uma forma muito, muito poderosa. Eu agradeço muito a gentileza para comigo. E a gente vai começar esse caso agora. Em uma tarde de outubro, há 50 anos, em um belo quarteirão em Park Slope, do Brooklyn, ocorreu, em uma fração de segundos, um crime tão permanente quanto cruel. Os adultos tentaram entendê-lo, até mesmo usá-lo como um conto de advertência para seus filhos. Mas no final, muitos simplesmente tiraram isso de suas mentes. Era horrível demais e suas lições muito difíceis de compreender. Josh Miller tinha 4 anos. Naquele dia, em 5 de outubro de 1973, ele estava brincando no quintal da casa de sua família na President Street, enquanto a sua mãe Isabella cozinhava na cozinha. Então a campainha tocou e Josh correu para atender. Parado do outro lado do pesado portão de ferro abaixo da varanda estava Basílio Bouza, de 24 anos. Ele morava na casa ao lado. Josh destrancou. Então ele enfiou os 2 pés no degrau mais baixo do portão e agarrou-se com as mãos para que seu peso pudesse abri-lo. Mas o Basílio apenas ficou lá. Então Josh saiu ao ar livre. E então ele não podia mais ver. Ele não sabia o porquê. E ele tateou com as mãos, agarrando-se às paredes. Com grande esforço, ele forçou-se a abrir os olhos e vislumbrou os painéis de madeira do vestíbulo. E essa foi a última coisa que ele viu. DeWendell Jameson tinha 7 anos e morava a 4 quarteirões de distância no St. Johnson Place. A sua mãe entrou na cozinha aquele dia, ou no dia seguinte, com as mãos tremendo. Wendell, sempre que você abrir a porta, nunca saia pelo portão até saber quem está lá. Sempre olhe pela janela da porta interna. Porque sabe o que aconteceu? Um garotinho na President Street atendeu a porta e um homem maluco derramou o ácido em sua cabeça. Para o DeWendell, foi como um conto de fadas particularmente arrepiante dos Grimms, apresentando em seu cerne o mais terrível de todos os vilões. Até que um dia sua mãe vendeu a casa, quando ele tinha quase 40 anos. E ele sempre seguia o antigo conselho dela, se por acaso fosse visitá-la. Ele ficava um pouco para trás quando atendia a campainha. Foi o crime de sua infância. A sua família não conhecia os Miley, mas ele sempre quis saber o que aconteceu. E o que aconteceu depois. E como a família, ou se a família, conseguiu manter tudo sob controle. Ele queria saber o que aconteceu com o louco que fez isso e quem ele era. Mas acima de tudo, ele queria saber o que havia acontecido com aquele garotinho. Jan Miller comprou a President Street 851 em 1965. A casa era estreita e bastante distinta, com pilastras e painéis, tímpanos e uma pedra angular acima da janela do piso da sala na forma de um homem barbudo. No dia em que os Miley se mudaram, o Sr. Miley primeiro desempacotou uma espingarda que deixou na varanda para que todos vissem. Ele e Isabella tiveram um filho, Jim.
e uma filha, Julia. E então Josh nasceu em 1969. Felipe e Clara Bouza mudaram-se para a President Street 849 com o filho Basílio em 1955. A família vinha de Cuba. Os Bouzas eram pessoas adoráveis e os Millie e os Bouzas chegaram a sair para jantar juntos. Carmen Bouza, filha deles, era a babá. Quando a Isabela deu à luz ao Josh, a Carmen pensou que ele era o bebê mais lindo que ela já tinha visto, com seus irradiantes olhos azuis. Mas então houve problemas com o Basílio. Rubem Torres, que costumava frequentar o quarteirão, disse: olha, esse cara é um cadete espacial. A gente olha para ele e parecia que ele usou muito LSD. A Clara detectou algo errado com o Basílio quando ele tinha 1 ano. E eles tentaram ajudá-lo. Ele sempre usava substâncias pesadas, foi expulso do Brooklyn College e começou a trabalhar na bodega da família na 7ª Avenida. Então, por razões desconhecidas, ele ficou obcecado pela família Miles. Ele quebrou uma janela, depois jogou uma garrafa em chamas no quintal, o que levou a uma ligação para a polícia e uma prisão. O Basílio ingressou no exército, mas em outubro de 1973 ele ausentou-se sem licença. Foi quando ele foi à bodega e conseguiu um extintor de incêndio à base de refrigerante. Ele abriu, despejou ácido sulfúrico em um recipiente, caminhou até a President Street 851 e tocou a campanha. O Jan Milo estava em viagem de negócios a Washington quando voltou para Brooklyn. O Josh já estava no hospital metodista e o Jan ficou chocado ao ver seu filho. O pensamento que ele teve era: o rosto desse menino é uma máscara. A pele do Josh ficou marrom, suas feições alteradas, e ele pensou: eu não sei o que fazer a respeito disso. Os médicos cercaram o Josh, tentando salvar sua visão, e o Jan começou a se sentir tranquilizado até o dia seguinte, quando um estagiário apareceu e sussurrou para ele: se você não tirar o seu filho desse hospital, ele não vai sobreviver. Você precisa levar o Josh para um hospital militar. Somente os militares tinham capacidade para lidar com esse tipo de ferimento. Havia um telefone público na sala de espera e o Jan o tornou como seu. Ele conseguiu falar com o congressista democrata de Park Slope, Hugh Lycare, e depois de algumas brincadeiras inoportunas, o Hugh entrou em contato com o gabinete do cirurgião geral. Houve uma conversa com os médicos de Josh. Então chegou uma ligação do coronel Basil Price, um médico que chefiava o Brooke Army Medical Center em San Antonio, o único hospital militar na época dedicado ao tratamento de vítimas de queimaduras. O coronel Basil disse que estava enviando uma equipe médica e um avião de transporte C-9 para a base aérea de McGarry, em Nova Jersey, para buscar o Josh. E tudo o que o Jan precisava fazer era levar o filho para lá. Então ele trabalhou mais um pouco naquele telefone, trocando moedas, conversando com o oficial de plantão e um piloto de helicóptero em McGarry. E por fim um sargento da 108ª Delegacia. Ele veio com um plano. Todos concordaram depois que ele explicou o que havia acontecido com o Josh. E foi assim, mais tarde naquela noite, que o som de um helicóptero do exército encheu o ar acima da Prospect Park. E 5 carros de polícia, com suas luzes acesas, formaram um padrão de estrela no Shep Meadow. E o piloto viu através dele a névoa e pousou bem no meio. E então ergueu Josh, sua mãe e seu pai para o céu. O coronel Basil administrou o Centro Médico do Exército Brooke de 1968 a 1995. E ele teve milhares de pacientes naqueles anos, mas ao longo dos anos ele se lembrou do Josh e da sua família com muita nitidez. Ele disse, sabe, para uma lesão tão devastadora, a família do Josh foi muito realista sobre o que esperar. O Josh sofreu queimaduras em 17% do corpo, com 11% de queimaduras de 3º grau, principalmente no rosto. O coronel Basil disse que seu principal objetivo era salvar a visão do menino.
mas ele soube imediatamente que isso era inútil. O Josh teve ferimentos terríveis nos olhos, os globos oculares foram irreparavelmente feridos e foram totalmente desmoronados. O Josh passou por inúmeras operações. A pele foi retirada de sua perna e enxertada em seu rosto. O tecido sem vida foi cortado, um processo extremamente doloroso, repetidas vezes. A Isabella Mayo exploraria San Antônio quando tivesse alguns momentos longe do hospital. E ela caminhou ao longo do rio que corta a cidade e encontrou um mercado de alimentos em uma praça empoeirada. Mas foi difícil escapar do que a trouxe até lá. Ela olhava para o céu e via as nuvens, e aí ela começava a chorar no meio da rua, pensando que o Josh nunca mais iria ver as nuvens. Quando o irmão do Josh, o Jim, o viu pela primeira vez em Nova York, cerca de 6 semanas depois, ele se preocupou com a perda das pernas do irmão. O Josh parecia o mesmo, tinha a voz do mesmo garotinho que sentia falta do irmão mais velho, mas a sua aparência havia sido tão radicalmente alterada e os ferimentos eram tão recentes. As suas feições haviam desaparecido e o que restava era uma cicatriz muito violenta. A Julia era muito tímida perto do Josh. Ela mal havia saído da infância e o Josh ainda não havia se destacado para ela como indivíduo. E agora ele parecia diferente de qualquer pessoa que ela já vira antes. O Josh aprendeu a usar uma bengala e instalou-se no lar industrial para cegos em Brooklyn Heights. Seu pai construiu um beliche que fazia parte do trepa-trepa com todos os tipos de barras e níveis, para que o Josh pudesse subir e esticar as axilas com cicatrizes. A sua mãe tinha a própria abordagem. Muitas vezes ela o colocava em situações inaceitáveis. Ela o deixava tocar nas coisas dos museus, o deixaria subir em coisas que as pessoas normalmente não sobem. E ele dizia: mãe, está tudo bem com isso? E ela dizia: tudo bem, faça isso. O Jenny e a Isabella se separaram. Há opiniões divergentes sobre se o ataque fez com que o rompimento acontecesse mais cedo ou mais tarde, mas todos na família acreditam que o divórcio estava a caminho, mesmo se o Basílio Bouza nunca tivesse tocado a campainha. A Julia e o Josh ficavam muito sozinhos. Eles ouviram livros falados por horas naquele beliche de trepa-trepa. Eles brigaram e discutiram como irmãos, eles brincaram do lado de fora com amigos do outro lado da rua. Até parece um momento divertido, mas nem sempre foi. Os irmãos tinham 9 e 5 anos, faziam recados, compras, e na maioria das vezes alguém comentava em voz alta sobre a aparência do Josh, ou perguntava a Julia, ao alcance de sua voz, o que havia acontecido com o Josh. Ou então um outro menor gritava: mamãe, mamãe, um monstro, um monstro! A Julia ficou com raiva. Certa vez, depois que o Josh fez uma operação para restaurar o lábio superior, ele teve que usar um curativo de gaze por semanas, e a sua mãe desenhou um bigode nele. Na próxima vez que alguém na 7ª Avenida perguntou o que havia acontecido com o Josh, a Julia disparou: ele fez um transplante de bigode. O irmão do Josh, o Jen, tinha uma forma diferente de lidar com os olhares e perguntas. Ele partia pra briga atrás de briga. O Josh foi matriculado na escola pública 102 em Bayreuth, onde aprendeu a ler Braille. E então a sua mãe se mudou com um novo companheiro para Rockland Court, levando ele e a Julia com ela. As operações continuaram, incluindo um transplante de córnea mal sucedido. Mas quando Josh tinha 11 ou 12 anos, surgiu um grande problema. Havia um plano de suturar o braço no nariz queimado, na esperança de que o tecido vivo em seu braço causasse sangue e gerasse assim vasos e tecidos no nariz para restaurar-se. Mas para Josh já era o suficiente. Ele disse à família que sempre iria parecer diferente. Por que então passar por toda essa dor para parecer um pouco menos diferente? Ele disse: sabe, é a hora de começar a aceitar a minha cegueira e o meu rosto. E eu quero viver a minha vida. O Josh mora hoje em Berkeley, na Califórnia, em um belo bloco de chalés da década de 1920,
com a sua esposa Liz. Até 2013, pelo menos, ele morava com os filhos, o Benjamin, que tinha 20 anos, e a Vivian, de 17. O Dr. Josh é formado em Física e é PhD em Psicoacústica pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele fez várias pausas durante anos enquanto se graduava e trabalhou em tempo integral para a empresa de tecnologia Berkeley Systems, em software, para ajudar pessoas cegas a navegar em programas de computador baseados em gráficos. Ele trabalhou para a NASA em software para o Observer, e ele também é presidente do Conselho de Administração de São Francisco Lighthouse para cegos. Ele toca baixo em uma banda, ele trabalha como cientista associado no Smith Kennel Air, um centro de pesquisa sem fins lucrativos. E ele disse, sabe, eu não quero que as pessoas escrevam sobre mim focando no que aconteceu. Eu gostaria de ser tão famoso quanto qualquer pessoa, mas quero ser famoso pelos motivos certos, pelo trabalho que fiz, e não por algo que aconteceu comigo há anos atrás. Ele ajudou a desenvolver mapas táteis em Braille de todas as estações do sistema da Bay Transit e ajudou a desenvolver mais mecanismos ainda. Ele apresentou informações elegantes que podiam ser ouvidas usando uma caneta inteligente de áudio. O seu entusiasmo pelos mapas em Braille era contagiante, mas não era nada parecido com a maneira como sua voz subia quando ele descrevia seu projeto de software baseado em uma nuvem. O Josh se lembra do dia em que foi queimado com detalhes precisos. O pequeno passeio no portão, aquele último vislumbre dos painéis de madeira, a sua mãe chorando e dizendo "Meu bebê, meu bebê", enquanto eles corriam para o hospital. Ele se lembra do passeio de helicóptero, era tão alto e agitado. Ele se lembra de fazer as enfermeiras do McGarry rirem com piadas sobre elefantes. E ele dizia, como você pode dizer que há um elefante no armário com você? Você pode sentir o cheiro de amendoim em seu hálito? Ele se lembra do seu tempo no Brook como um show de terror. Ele nunca sabia quando o novo soldado seria transferido para a cama ao lado dele, porque o último havia falecido. Ele se lembra daqueles dias em que eram apenas ele e a Julia perambulando por Park Slope, um pouco surpreso de como eles tinham tanta liberdade. A sua percepção de si mesmo como sendo cego mudou ao longo dos anos. De não se identificar com aqueles que não tinham visão para tornar-se agressivamente orgulhoso de sua cegueira. E ele tentou trazer sua família nessa jornada, com um sucesso misto. Naqueles primeiros dias de ser excessivamente tranquilo por ser cego, ele disse ao pai, "Pai, vamos lá. Quando você vai superar o que aconteceu? Sabe, eu sou quem sou." O pai olhou para ele e disse, "Eu nunca vou superar o que aconteceu com você." Foi somente quando ele teve seus próprios filhos que ele percebeu como essa experiência foi horrível para os seus pais. Ele aprecia o melhor otimismo inabalável de seu pai, a proteção de sua irmã e o do irmão, e a da sua mãe, que lhe disse repetidas vezes como ele poderia fazer qualquer coisa que uma pessoa com visão pudesse, e até mesmo algumas coisas que elas não poderiam, como tocar nas artes inestimáveis de museus. Ele disse, sabe, eu nunca duvidei que tudo ia dar certo. Foi uma conclusão precipitada de que tudo ficaria bem. O Basílio foi preso e acusado de agressão em primeiro grau, e ele disse que ouviu vozes, que as pessoas o seguiam e que de alguma forma os Milos o incomodavam. Ele recebeu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. A certa altura, sob fiança, ele voltou para casa, gerando protestos ferozes dos Milos, em uma audiência dramática no tribunal. Eu li a transcrição e foi muito dramático. A revolta da família de ver ele sendo liberado foi desesperador. Ele foi tratado em hospital psiquiátrico até ser considerado pronto para ser julgado. O Josh, então, com 7 anos, testemunhou. Mas no final, Basílio foi considerado inocente por motivos de insanidade.
e ordenado a se submeter a mais tratamento. Eventualmente, os Bouzas se mudaram para a Flórida. A bodega da família fechou e o Basílio faleceu em 1992, após contrair efizema. A sua irmã Carmen disse que ele fumou contínua e obsessivamente em seus últimos anos. E em momentos de lucidez ficava horrorizado com o que havia feito. Os seus pais faleceram na mesma época. A Carmen disse: nada mais foi o mesmo depois daquele dia. O que o meu irmão fez destruiu a minha família. E nós sentimos muito. O pai do Josh ainda mora em Park Slope, assim como a Julia, que é professora do Bronx, e ela ensina e escreve sobre deficiência na literatura. E o seu irmão Jim também mora lá. Quando mais velho, Josh temia que a Carmen Bouza ainda sofresse muito e chegou a pensar em ligar para ela. Ele tentou visitar a antiga casa deles, mas quem morava lá não respondeu os bilhetes que ele deixou. Talvez eles soubessem do que aconteceu naquele portão. O Josh ficou muito surpreso quando The Wendell contou a ele sobre o que a sua mãe disse, sobre se distanciar antes de abrir a porta e ver quem é. E aí ele disse, sabe, as palavras da sua mãe foram desperdiçadas. Isso é fascinante. Mas é que isso não teria feito diferença. Eu era um garoto cauteloso. E eu sabia quem estava do lado de fora do portão. Eu conhecia o Bessie, o apelido do indivíduo. E, sabe, você também teria aberto a porta. Desde 2019, o Josh é pesquisador principal de acessibilidade na Amazon Lab 126 e atualmente ele tem 54 anos e uma carreira crescente de sucesso. É impressionante como esse rapaz lidou com o que houve com ele. Ele se preocupar com a irmã do homem que, de certa forma, mudou a vida dele para pior é impressionante. E quando eu estava pesquisando essa história, eu até vi um comentário de uma pessoa que colocou assim: o Josh é melhor do que eu, porque se isso tivesse acontecido comigo, a amargura teria me consumido. Esse evento, pelo que eu pesquisei, reverberou pela vizinhança e deixou uma impressão indelével na família. É claro que nenhuma família experimentou esse horror como a família do Josh, mas todos os pais e filhos da vizinhança souberam disso em 1 ou 2 dias e o compartilharam. Eles tentaram tomar precauções que, como o próprio Josh apontou no final, simplesmente não poderiam ser tomadas. Eu fiquei com esse caso na cabeça muitos dias, inclusive eu adiantei, eu passei esse caso na frente da minha lista, porque eu fiquei muito curioso para entender a história. E depois que eu fiz todo o roteiro, eu fiquei com o caso muitos dias na minha cabeça, pensando na mãe gritando, meu bebê, meu bebê. Pai dizendo para ele que nunca conseguiria superar, é muito chocante. Pelo fato de que aquele pai devia ter tantos planos para o filho, principalmente olhando a beleza dele nessa foto, de ver a covardia do que aconteceu, de ver a forma como a família foi danificada, de tudo que foi desencadeado a partir disso, porque eu imagino que eles tiveram muitos momentos difíceis. É realmente triste ver como, às vezes, alguns mundos desabam e algumas pessoas têm uma certa compreensão de que elas não são fortes o bastante ou não são capazes de superar aquilo porque aquilo derrubou exatamente o que elas estavam planejando. E eu imagino que ele devia visualizar um futuro maravilhoso para o filho. E ainda assim ele teve uma resposta positiva para com o filho. Isso é o mais curioso. Ele conseguiu se sobressair, fazendo com que o filho não ficasse amargurado ou se tornado revoltado com o que aconteceu, ao mesmo tempo em que ele sabia conscientemente que não poderia fazer o mesmo. Eu achei impressionante isso, porque por mais que ele carregasse de forma profunda essa dor, ele não deixou essa dor
se compartilhar com o filho, no sentido de fazer com que ele também carregasse esse fardo. É uma espécie de luto aqui, é uma espécie de luto. Isso que esse pai disse de nunca superar é a definição exata do luto, porque o bebê que ele conhecia naquele dia se foi. É muito triste, é muito triste. Mas no geral é impressionante o quão forte, capaz e talentoso Josh é, e ele é um exemplo notável de excelente grandeza. Uma espécie brilhante do que pode ser alcançado quando uma pessoa se recusa a permanecer na cadeia compulsória de vítima, embora seja impossível e cruel negar que há muitas vítimas nesse caso. Mas ainda há uma história sobre como uma pessoa gravemente doente mental foi autorizada a permanecer livre, até que um crime horrível fosse cometido, e mesmo assim permaneceu em liberdade. Deve haver uma maneira de internar pessoas com doenças mentais graves sem que a sua internação seja simplesmente uma porta giratória. Às vezes, tem muitas famílias que imploram aos tribunais para internar seus familiares com doenças mentais graves, apenas para ouvir que, a menos que a pessoa tire a vida de alguém, não há nada que possa ser feito. As ruas estão cheias de doentes mentais, que claramente não conseguem cuidar de si mesmos. Então eles são deixados para viver uma vida horrível enquanto aterrorizam o resto da sociedade. Eu espero que de fato Josh seja lembrado por suas conquistas, porque elas são realmente impressionantes, principalmente se você procurar o currículo dele, é imenso. E essa situação ela mostra o brilhantismo do que acontece quando o menor tem uma família excepcional, que o apoia com criatividade, paixão, humor e compaixão. Nós muitas vezes podemos nos deparar e percebemos que ser fisicamente apto é apenas um estado temporário para muitos de nós. E muitos entendemos que é irrelevante, uma vez que você aceita que há algumas coisas que lidamos que podem ser incontroláveis. E que no fim de tudo, o que temos que fazer é seguir em frente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, passa esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode adquirir falando comigo pelo meu Instagram. O livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Tem marcadores, pôster exclusivo. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Quero te avisar que a minha irmã é designer gráfico. Se você quiser precisar de marcadores, de capas, sabe essas thumbs que tem aqui no canal? É ela quem faz. Então se você precisar de alguma coisa assim, entre em contato com ela, que o trabalho dela é de muita excelência. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram onde tem bastidores, votações, tem muita coisa legal que acontece por lá. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, são enviadas e você só encontra análise. Muita análise psicológica, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Chris Hemsworth foi à procura de problemas e ele encontrou. Enquanto trabalhava em Sem Limites do National Geographic, sua nova série documental sobre o declínio natural que vem com o tempo e o envelhecimento, a estrela de Thor e Resgate passou por uma bateria de testes genéticos para ver o que e se é que algo o futuro poderia estar esperando por ele. Gravado em seu próprio DNA, o que ele descobriu foi o seu maior medo. Você verá com detalhes exclusivos a origem e agora o momento dramático na vida de Chris Hemsworth.